Olá pessoal, professor Diego Silva. Nessa aula vamos estar estudando sobre o padrão de entrada. No caso aqui, como estamos em Itabuna, na Bahia, vamos se atentar à Coelba, que é a concessionária local. Claro que cada um você vai ter que analisar a concessionária da sua região, tá bem? O padrão de entrada da Coelba é o conjunto de equipamentos e estruturas, poste, caixa de medição, disjuntor, aterramento, que liga a rede elétrica da rua ao seu imóvel. Ele deve ser instalado no limite da via pública e seguir as normas técnicas da distribuidora. Ou seja, como falei, como estamos na Bahia, vamos seguir as normas técnicas da Coelba. Cada estado vai ter a sua, como exemplo, em Minas Gerais é a CEMIG, São Paulo tem a Eletropaulo, que vai mudar algumas coisas, tá bem? Então isso aqui, o padrão é da concessionária. Caso, quando o funcionário vier fazer a ligação do relógio medidor, tiver alguma irregularidade, ele vai notificar ao cliente, provavelmente, claro, o cliente vai notificar o eletricista que fez e o eletricista vai ter que refazer, tá bem? Então, para você não ter esse retrabalho, essa é a importância de estudar, porque fazer instalação elétrica hoje tá longe de apenas só puxar fio. Querendo ou não, hoje você, um profissional, se quer se destacar, ter um diferencial, você tem que estudar, tá bem? Então vamos se atentar aqui. Aqui temos a imagem de da estrutura de um padrão de entrada, que é o imóvel, sacada, né, à frente. Aqui está a caixa, o medidor, tá bem? Onde vai acoplar o relógio, disjuntor, fiação. Aqui é o poste, a mureta, né? Aqui está a bengala, que é o eletroduto de entrada, aqui é os cabos, para entrar, tá bem? Um padrão de entrada é o conjunto de condutores, equipamentos de medição e proteção, sistema de aterramento, poste e acessórios instalados entre a conexão com a rede elétrica da distribuidora e as instalações elétricas internas do consumidor, ou seja, a casa do cliente, né? Para que você tenha energia de qualidade na hora da instalação, é necessário seguir algumas orientações. Todo consumidor deve manter os componentes do padrão de entrada em bom estado de conservação, pois, caso seja constatada qualquer deficiência técnica ou de segurança, você será notificado sobre a irregularidade. Aqui é o seguinte, pessoal. Veja bem, o padrão, esse relógio fica na frente da nossa casa, embora nós que temos o custo, no caso o cliente, mas o eletricista também tem casa, então também ele vai fazer na casa dele. Esse custo aqui é nosso e do cliente, mas o proprietário é a concessionária. Se a concessionária querer chegar aqui e tirar, deixar, ela vai tirar. Mas enfim, claro que não vai acontecer isso, senão ela não ganha também, né? Ela vende energia, enfim. Mas vamos lá. Hoje tem a caixa nova. Coelba hoje tem uma caixa nova que é de acrílico, né? Toda transparente. Se a residência tiver uma caixa antiga, aquela caixa de metal, de ferro, na verdade, e por algum motivo cortou a energia do cliente, aí beleza, ele vai pagar a conta e vai pedir a religação. Quando o pessoal da concessionária for lá fazer a ligação e constatar que se trata de uma caixa antiga, o que vai acontecer? Eles não vão religar a energia do cliente. Por quê? Porque eles vão ter que se adequar agora ao novo padrão, ou seja, vai ter que instalar a nova caixa, tá bem? Então é importante você saber disso, profissional, para você também se orientar ao cliente. Às vezes a gente vai na casa de cliente que o padrão, o relógio é aquele antigo ainda de ferro. Só que porém ele não deixou a energia cortar. Aí tranquilo, o funcionário vai lá, faz a leitura tranquilo. Mas se cortar a energia e ter que religar, ele vai ter que trocar essa caixa, tá bem? Vamos agora para a localização e estrutura. Limite do imóvel. Deve ser instalado no limite da propriedade com a rua, no poste, fachada, muro ou pontalete, como te viu na imagem anterior. Ou seja, o padrão tem que ficar na residência, né? Na parede, na frente, uma mureta.
Um exemplo, você não pode ter uma casa aqui e o padrão tá na esquina, tá fora da casa, tá vendo? O limite é esse aí. Postes. É permitido o uso de postes de concreto ou fibra, mas a instalação em paredes ou colunas de concreto também é viável. Ou seja, aqui no caso quando a casa é lá pro fundo, aí né, tem que botar o padrão na frente, aí não tem muro ali, você vai fazer um poste, vai ficar um poste, fazer uma mureta, um pequeno muro na altura, né, estabelecida. Acessibilidade. A caixa de medição deve estar voltada para a rua, permitindo a leitura fácil do medidor sem necessidade de entrar na propriedade. Então a norma hoje, padrão, a regra hoje, que o relógio tem que ficar lá de fora. Isso é o quê? Para facilitar que o leiturista faça a leitura do medidor para poder cobrar, né? Porque se ele não puder fazer a leitura, não tem como ele cobrar. Então o relógio hoje tem que ficar visível para o leiturista. Tipos de ligação: monofásico, geralmente para residências comuns, com aparelhos básicos, suporta disjuntores de até 40 amperes ou 50 amperes, a depender do caso. Monofásico é uma fase, né? Bifásico são duas fases, para residências com chuveiro elétrico e outros equipamentos de maior potência, disjuntor entre 50 a 63 amperes. Trifásico, indicado para residências maiores com motores, equipamentos pesados ou comércio, disjuntor de até 100 amperes. Normalmente o trifásico aqui se volta mais para a indústria, né? Indústrias, galpão, porque provavelmente nesse lugar eles vão ter motores. E normalmente o motor ele precisa de três fases. Componentes obrigatórios: caixa de medição, como eu falei anteriormente, homologada pela Coelba, com visor de vidro e espaço para o lacre. Disjuntor, dispositivo de proteção essencial e deve ser compatível com a carga solicitada. Eletrodutos e cabos devem ter a espessura correta conforme a tabela de dimensionamento da concessionária para evitar aquecimento e queda de tensão. Sistema de aterramento: haste de aterramento com caixa de inspeção e cabos próprios para garantir a segurança contra surtos e choques. Para evitar retrabalho, contrate um eletricista qualificado para dimensionar corretamente os cabos e disjuntor. Aqui, no caso, é para o cliente, né? Ele se atentar a contratar um eletricista que saiba o que está fazendo para não ter retrabalho. E para você, eletricista, que é o nosso caso, você estudante, está iniciando agora, você precisa se atentar para as normas da concessionária para quando for fazer a ligação, eles não condenar e você vai ter que refazer. Então vai ser retrabalho, tá bem? E dependendo, você pode perder dinheiro, porque você vai fazer, vai trabalhar mais um dia de graça, porque realmente você vai ter que consertar o que você fez, tá bem? Então aqui está um modelo, ó. Aqui está a residência. Aqui, ó, tá vendo? Aqui está na parede da casa. Vamos supor que aqui tivesse uma área, essa parede já está na frente aqui. Então esse relógio ele já está aqui, ó. Claro, nesse caso aqui, ó, pessoal, um exemplo aqui, ó. Você não pode instalar essa caixa da residência aqui nesse poste, que é um poste público da concessionária e está no meio da rua, está na calçada, né? No caso, não poderia, se instalasse essa caixa aqui, ia estar errado, eles iam condenar. Mas aqui, ó, aqui a caixa, aqui os eletrodutos, conhecido como bengala, aqui é a entrada e aqui é a saída que vai para a residência. Aqui fica melhor, mais fácil para a gente, mais próximo a gente ver, ó. O eletroduto, a bengala de entrada. Ó, notem que a entrada, você tem que conectar o eletroduto aqui, ó, na parte de cima, na parte que vai o relógio. A saída, que vai para a residência, ela fica na parte embaixo onde está o disjuntor. Se você colocar essa parte aqui de entrada embaixo, onde está o disjuntor, eles vão condenar, porque não pode, tá bem? Essa aqui ainda é uma caixa antiga, que eu achei essa imagem aqui, mas é uma caixa antiga. Você vê que ela divide, tem o compartimento do relógio e do medidor. A caixa nova ela é todo por um, não tem mais essa divisão aqui. A divisão é
é feita com um disjuntor e uma parte da caixa aqui, ó. Tá bem? E aqui o eletroduto para o aterramento. Então aqui eu vou mostrar para vocês nessa animação a ligação, mais ou menos para vocês terem uma noção. Então aqui temos aqui o eletroduto, bengala de entrada, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui é uma caixa nova, ó, tá vendo? Ela é dividida aqui, ó. É uma caixa só. Aqui é a parte de cima onde vai o relógio, o disjuntor. Essa bengala de entrada aqui, ela tem que ficar aqui em cima. Se você instalar aqui, eles vão condenar, vai estar errado. Ó, entrada, aqui é o de saída, ó. Tá vendo? E aqui é o que vai o aterramento. Vamos ver aqui nessa animação. Então aqui é a fase. Como aqui é um monofásico, fase neutro. Ela vai entrar nesse primeiro pino aqui, ó. Temos agora o neutro. Ele vai entrar aqui no segundo pino. Aqui é entrada, ou seja, linha. E aqui vai ser a saída, vai ser a carga que vai para casa, alimentar as cargas da residência. O neutro, quando ele sai aqui o neutro, ele passa direto, já vai para a residência. A fase, ela vai entrar no disjuntor. Ó, veio a fase da rua, fase neutra, entrou no relógio. Aí na saída o neutro vai direto, a fase passa pelo disjuntor para fazer o seccionamento. E aqui ele sai junto com o neutro para fazer a alimentação da residência. E temos também o aterramento. Esse aterramento aqui é o aterramento funcional. O neutro no padrão de entrada ele tem que ser aterrado para evitar que nenhum surto, uma sobretensão, esse neutro aqui entre tensão, entre carga pelo neutro aqui para a residência. Então se está aterrado aqui, se tiver um surto aqui, ó, entrou aqui, ele vai ser desviado para a terra, não vai entrar para a residência, evitando assim a queima do aparelho, tá certo?